Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para esta semana. Nos últimos dias, as chuvas têm ficado concentradas sobre o extremo norte do país, faixa leste do Nordeste, onde inclusive choveu forte. Aqui no leste do Nordeste, algumas localidades receberam mais de 100 milímetros nos últimos 7 dias. E voltou a chover também na segunda metade da última semana sobre o sul do país, devido a intensas instabilidades que provocaram volumes elevados de precipitação entre o extremo norte gaúcho e sudoeste paranaense. Enquanto isso, o tempo seco predominou aqui no interior do país. Em toda esta área aqui em que aparece o fundo branco do mapa, não tivemos chuvas significativas. O tempo ficou seco, as temperaturas em gradativa elevação, condição que favorece as atividades de colheita. Colheita do milho segundo a safra, também a qualidade da pluma e colheita do algodão aqui entre o centro e norte do país, colheita da cana-de-açúcar e também do café sobre as áreas produtoras aqui do centro-sul do Brasil. Agora, durante os próximos dias, o padrão de distribuição das chuvas não deve mudar muito. O tempo seco vai continuar predominando sobre o interior do Brasil, aqui na maior parte do Sudeste, Centro-Oeste, Mato Piba e também sobre o estado do Paraná, beneficiando as atividades de colheita. É claro que a tendência é que a umidade do solo caia, então para aquelas lavouras que estão em desenvolvimento, a tendência é de diminuição da umidade, mas sobre o centro-sul do país o solo ainda está bastante encharcado. E nas demais áreas é normal o tempo ficar mais seco, então essa condição é favorável para as atividades de colheita. No extremo norte tem previsão de chuva forte, principalmente em Roraima, e também na faixa leste do Nordeste pode chover forte, até com risco de transtornos entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde pode chover mais de 70 milímetros até a próxima sexta-feira. E na região sul, áreas de instabilidade mantêm o tempo mais instável, com bastante instabilidade, nebulosidade, possibilidade de chuva até a próxima quarta-feira. A partir da quarta-feira, uma frente fria avança de forma bem costeira entre o sul e o sudeste. Pode trazer alguns episódios bem isolados de chuva aqui sobre a faixa leste, entre o sul e o sudeste. Inclusive, essa chuva chega até o Espírito Santo, mas de uma forma muito fraca e isolada. Não tem previsão para mudanças significativas no tempo sobre o interior do centro-sul. E no próximo período, de 1 a 5 de julho, não tem também previsão para mudanças muito significativas. Alguns episódios atingem aqui a faixa leste da região sul, mas não devem trazer altos volumes acumulados de precipitação. Uma chuva mais significativa deve ocorrer na segunda semana do mês de julho e que virá acompanhada também por um declínio das temperaturas. Mas até lá, por enquanto, pouca chuva sobre o centro-sul do país e as instabilidades mais intensas, como é normal desta época do ano, seguem concentradas no extremo norte e faixa leste do Nordeste. Quanto às temperaturas, na segunda metade desta semana tem previsão para um declínio mais acentuado das temperaturas aqui sobre o sul do Brasil. Aumenta inclusive o risco para ocorrência de geadas na madrugada da próxima quinta e da sexta-feira entre o interior gaúcho e Planalto aqui de Santa Catarina. Regiões mais elevadas, Planalto e Serra Catarinense, podem ter ocorrência de geada, mas de forma muito isolada e fraca. Nas demais áreas do centro-sul, a gente vai observar uma diminuição da temperatura máxima, principalmente aqui entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima terá um ligeiro declínio na segunda metade da semana, mas não há previsão para frio extremo. As temperaturas mínimas vão permanecer mais amenas e não tem previsão para extremos. E, por enquanto, não há indicativo de ocorrência de geadas em áreas produtoras de cultivos suscetíveis ao frio até a primeira quinzena do mês de julho. A gente observa aqui que nos primeiros 5 dias de julho a expectativa é de temperaturas mais amenas sobre grande parte do centro-sul do Brasil. Vamos agora às previsões pontuais para a região de Guarapuava, no Paraná. Expectativa de tempo um pouco mais seco nos próximos dias. Aqui entre os dias 28 e 29, na segunda metade dessa semana, a umidade até tende a aumentar um pouco, mas a probabilidade para ocorrência de chuva é muito baixa. A temperatura deve diminuir um pouco no decorrer da segunda metade da semana, principalmente no final de semana, mínimas aí ligeiramente abaixo dos 10 graus, mas não há previsão para um frio extremo. Mínima ali em torno de 8 graus no dia 1º de julho, a temperatura mais baixa prevista agora para os próximos dias. E previsão para retorno das chuvas de uma forma mais significativa, de forma moderada e de forma generalizada na segunda semana do mês de julho. Para a região de Campos de Julho, em Mato Grosso, não tem previsão para grandes mudanças nos próximos dias. Tempo seco predominando ao longo dos próximos 15 dias e temperaturas em elevação, principalmente aqui no início de julho, as temperaturas ficarão cada vez mais elevadas na região, condição que é benéfica para as atividades no campo, as atividades de colheita. Em Correntina da Bahia também expectativa de tempo seco e grande amplitude das temperaturas, ou seja, madrugadas com temperaturas ligeiramente mais baixas e tardes bastante quentes. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!